Bom, podemos começar? Oh. Eu agradeço a Aline Marques, que é terapeuta. E uma das grandes motivações de fazer esse livro compacto foi exatamente as palestras que eu dei lá na Prefeitura Municipal de São Carlos, no programa Bem-Estar e Saúde do servidor público. E aí, quando terminava a palestra, as pessoas iam perguntar, né, do livro, qual que é? Aí eu falava, porque não é esse, é uma versão bem mais grossa, tinha 246 páginas. Aí o pessoal ficava com vontade de comprar, mas ficava difícil pro bolso, né? Então eu falei, então eu preciso fazer uma versão mais compacta, enxuta, né? O que está lá no livro, esse aqui é cópia daquele livro maior. Então não há necessidade, quem tem o livro maior não precisa adquirir este novo. Que de novidade não tem, é só a capa que é nova, que o Godinho, né, quem faz Kendo conhece, é lá de Ribeirão Preto, ele fez essa capa, a outra capa também foi. As ilustrações são da Akemi, que é professora de Kendo, que é sexto dan, campeã brasileira universitária e feminina de Kendo no Brasil, está na seleção brasileira, foi campeã latino-americana, então é de alto nível. E também faz ilustrações e é professora do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. Eu agradeço em especial aqui ao Toshio Kayashima, meu cunhado, ele acabou de chegar de Mogi das Cruzes. Está fazendo 90 anos, eu estou fazendo 80, né? Eu nunca alcancei ele, né? 10 anos na frente. O meu sobrinho Ricardo, né? Que veio junto com o Toshio, a Regina, que é a esposa do Toshio. Obrigado por vir de tão longe, de Mogi. O Jean, que veio lá de Pariqueraçu, a Naomi, que é minha netinha. O Ivan, que veio de Campinas, está gravando. E a Kaori, que veio também de Campinas. É uma grande surpresa ter o Rodrigo Dantas, foi o primeiro aluno de Kendo. Foi ele que veio me procurar, não foi eu que procurei o aluno que veio me procurar. Né? Foi lá na USP, e a gente tem boas memórias, ele tem ajudado bastante com contribuições à Associação São Carlos de Kendo. E no fundão estou vendo o pessoal do Kendo, São Carlos, brasileiros. Em especial está a professora Valdenez, que eu fui parar lá numa PEPS e na COMPIX, que é Comissão Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e Educação Popular em Saúde, né? Pelas mãos dela, e acabei virando presidente dessa comissão porque ela não quis ser presidente. E jogou a batata quente. Mas foi uma boa experiência, a gente aprendeu muito. Entramos em contato com o pessoal da prefeitura, na área de saúde, né? Na área de formação do pessoal eu já tinha, né? Bom, não quero me alongar muito, então vocês já viram a propaganda desse livro. O que tem aqui é uma súmula do livro maior, que é o de Práticas Orientais de Saúde. A gente fala uma breve introdução, a gente fala da felicidade, porque meu pai, ele dizia que o homem sempre procura, a mulher também, né? A felicidade. Então, a gente classificou em 3 tipos de felicidade, segundo ele, a física, mental e espiritual. E mais adiante, lendo David Stone, aí a gente viu que tem mais um quarto corpo, que é o emocional. Então eu acrescentei felicidade emocional. O físico todo mundo sabe, né? O que é felicidade física. O mental também. O espiritual já fica um pouquinho mais difícil, mas quando a gente fala assim, paz espiritual, aí dá para entender um pouco o que é felicidade espiritual. E o emocional, né, bate aqui, né? No cardíaco, chakra cardíaco. Então, o emocional é sentir, não pelos 5 sentidos, né? Visão, audição,
olfato, paladar, tato, né? O outro sentido, aí tem a visão do que é emocional. Depois a gente fala de respiração abdominal, que é o mais importante. Inclusive no Kendo, a gente faz respiração abdominal, em que a gente fala assim, tamere, guardar energia aqui na região abdominal, no chakra sacral. Então, respiração abdominal. O Felipe, ele me enviou hoje um vídeo, que lá nos Estados Unidos, em Nova York, o prefeito está, digamos assim, ordenando que as escolas ensinem respiração abdominal por 2 a 5 minutos, todos os dias. Todos os dias. E também práticas de yoga, meditação, né? Mas, e esse prefeito, você lembra o nome dele? Porque não aparece no vídeo. Aí, ele quer estender essa prática da respiração abdominal por todos os Estados Unidos. E aqui no livro eu digo que a respiração abdominal é o segredo da boa saúde do Oriente. Eu faço todos os dias 10 respirações abdominais, pelo menos 10. Eu estou conversando com vocês, mas na verdade estou fazendo respiração abdominal, porque é a primeira respiração que qualquer bebê faz, ninguém ensina. Bebê, todos nós já fizemos, né? Respiração abdominal ao nascer. Basta ver que a barriguinha infla, murcha. Então parece que o pulmão está aqui na barriga, né? Por isso chama de abdominal. E depois, com a idade, a gente vai aprendendo a fazer respiração torácica, né? E o padrão de Hollywood de saúde é tórax avantajado, né? Então, a rapaziada acha que bonito é ter um tórax grande, né? Mas não é bem assim. Se bem que a rapaziada admira tórax avantajado nas mulheres, né? Mas aí é outra coisa. Então, respiração abdominal é o carro-chefe desse livro. Aqui a gente considera assim como o principal capítulo, então seria o capítulo 1, na verdade, né? Depois a gente vê meditação para a saúde mental, mentalização, quando a gente deseja o bem para outras pessoas, a gente fala bem porque isso a gente pode de boca aberta pregar, né? Mas falar desejar o mal, isso é coisa ruim, porque desejar o mal faz mal para outra pessoa e para você também, porque a vibração negativa faz mal para todos nós. Tanto que se vocês verem aquele livro sobre os segredos da água, né? O Masaru Emoto, ele faz fotografias de cristais de água e, de acordo com a água, de onde ele pega uma cristalização diferente. E como o corpo humano tem mais de 70% de água, então as vibrações, pensamentos, emoções que nós temos influem o quê? No nosso corpo todo, né? Então é muito importante a saúde mental. A gente trabalha também com Yuki, que é diagnóstico pelas mãos, a gente faz, e pela mente, diagnóstico dos problemas de saúde. Onde aparece problema, né, quando a gente faz a auscultação à distância, a uns 20 a 30 centímetros da coluna vertebral, então dá para descobrir qual o problema que a pessoa tem ou em que região. E depois a gente faz o Yuki terapia, que é a aplicação de energia. O pessoal conhece mais Reiki, né? Então é energia para o bem-estar. Yuki é energia, bem-estar, e Ki energia. E Ki o que é? Energia vital. Então, para ter saúde e vitalidade é importante o Ki, energia, né? O Gil fez uma tese de doutorado em Kendo, quer dizer, aqui na UFSCar, mas baseado no Ki do Kendo, né? Energia vital. A gente fala também
na doença e postura mental, porque se você tiver uma postura mental positiva, não vai ter doença, pelo contrário, vai superar dificuldades. Se tiver pensamentos negativos, vai provocar, né, doenças por causa das vibrações. Nós falamos também de como cuidar da coluna vertebral, da postura, porque se você tiver alguma deformação na coluna vertebral, vai ter consequência em algum órgão. Falamos também do shiatsu, que é a massagem japonesa, para tirar esses excessos, né? Porque a gente pratica Kendo, acumula ácido lático, então precisa dissipar ou dissolver ou espalhar o ácido lático, então é preciso fazer massagens, né? Fazemos e também mostramos aqui alguns exercícios de alongamento, né? Exercícios para a saúde, tá? Também aqui no anexo. E depois uma coisa muito, muito importante é que nós todos temos a multiplicação celular. Nenhum de nós aqui é o mesmo de quando nasceu. Aí todo mundo fala, lógico, nós crescemos, né? Mas não é só isso. As células, né, por mais que durem, é em torno de 7 anos. Então meu pai dizia que de 7 em 7 anos nós trocamos de corpo, temos um novo corpo. Na realidade, todo dia estamos mudando, né? Todo dia estamos em transformação. Então, como interferir nessa mudança, né, da multiplicação celular para que amanhã a gente tenha uma saúde melhor que hoje? É por todas essas práticas que estão aqui no livro, né? Esse livro, na verdade, não é meu. Eu escrevi porque eu aprendi com meu pai e toda vez que eu trazia o curso dele, percebia que as pessoas gostavam. Então, eu falei, bom, então a gente falava para ele, escreve o livro antes de falecer, né? Ele disse que depois que não pudesse mais dar curso, ele ia escrever. Mas aí ele acho que ficou com preguiça, né, com a idade, né? Eu não sei, né, Tugi? Eu ainda estou ativo, mas eu não sei, porque com a idade pode ser que atenua essa vontade de fazer alguma coisa. Ele escreveu alguns artigos do jornal japonês, né, em japonês, mas aí sobrou para mim, né? Ainda bem que eu consegui escrever, fiz apostilas, depois aqui a editora Rima transformou em livro, né? O Paulo Sérgio, não sei se vocês conheceram, lá de Araraquara, ele tinha uma gráfica, ele que falou que eu poderia transformar a apostila em livro. Então, graças ao Paulo Sérgio, que é também do Kendo, a gente conseguiu transformar uma apostila, mas levou 9 meses. É um parto, 9 meses para transformar de apostila em livro. Aí, a Aline me descobriu e me convidou para dar uma série de palestras lá na prefeitura, né, desse programa Bem-Estar e Saúde do Servidor. E é por isso aí que eu acho que o Felipe convidou ela, né, para contar para vocês e a gente bater um papo aqui, né, sobre essas práticas, o que foi bom, interessante, né. E, bom, você quer se apresentar? O senhor manda. O senhor pode me apresentar também. Bom, já falei que é uma terapeuta, mas... Aproveitar a sessão do de pé. Tá. A primeira pergunta que eu faria para a Aline, ela que na verdade vai perguntar para mim, mas ela não era terapeuta. Então, o que a levou a buscar ser terapeuta, ajudar as outras pessoas na melhoria do estado de saúde física, mental, emocional e espiritual? Essa seria a primeira pergunta, teria uma outra. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. É uma honra para mim, uma honra estar aqui. Felipe, muito obrigada. Muito obrigada por tudo.
E, assim, é uma história linda. Daria um simpósio, né, professor? Porque a gente se conhece faz muito tempo, assim. Em energia parece que faz mais tempo, mas ao todo são 5 anos, né, que a gente se conhece. 5, 6 anos que a gente está mais juntos, assim, mais próximos. E aí eu conheci ele realmente, a porta de entrada foi a prefeitura. Foi onde eu recebo ele com essa missão, né, essa carga missionária que ele tem, de difundir as práticas vindas da família, né, do pai. E aí eu faço o primeiro convite para ele de uma série de palestras. Na verdade, eu acho que até mais, né, professor? Em 2017 a gente começou. Eu comecei a estruturar o programa mesmo em 2017. Hoje a prefeitura conta com 5.000 funcionários, é bastante gente para difundir, né? E aí o programa Bem-Estar ele começou bem tímido, de uma forma bem pequenininha, e hoje ele já tem corpo, ele já tem braços, a gente está melhorando muito mais, né? Mas a gente consegue ter mais credibilidade dos servidores da prefeitura. E lá o professor começou a difundir entre os servidores todo esse trabalho maravilhoso que ele tem. E assim, as palestras dele, acho que deu para vocês verem aqui, são as mais lotadas. Ele já tem até fã lá na prefeitura. Tem aqueles servidores que vão toda palestra que ele tá, o servidor vai e prestigia e dá depoimento. Então, assim, respondendo a primeira pergunta, né? São inúmeros os benefícios que eles relatam durante a vivência. E aí o professor coloca eles no chão e faz, né? E pede para eles verificarem como está o corpo antes, como está o corpo depois. Teve caso da pessoa realmente não sentir que a dor, ela suprimiu, mas redução bem relevante da dor. Foi bem bacana, porque o senhor lembra desse caso, o rapaz de fora. O senhor colocou ele ali, o rapaz veio dizendo, ele alegava que ele estava com uma dor bastante forte na coluna. Aí o professor fez o Yuki ali, né, fez o rastreamento, fez algumas posturas e ele relatou ali publicamente pra gente. Foi bem bacana esse momento, eu não esqueço. Até porque a hora que eu vi ele no chão e vi as posturas, eu falei, uau, né, como que vai ser isso depois? E ele relatou pra todo mundo, foi tudo assim, muito bem bacana. E outros relatos também, gente, são tantos os benefícios, porque o que o professor fala é muito verdade. Eu acho que a gente ainda precisa aprender muito sobre a respiração. A gente ainda está engatinhando nesse aspecto, assim. Tem pessoas que estão um pouco mais conectadas com essa consciência de respirar, da chave, né? A chave é a respiração. Quando a gente fala isso, talvez a gente não dê tanta importância, porque realmente a respiração, ela é a chave para equilíbrio, para saúde física, para saúde mental. Ela é a chave, aquela chave que abre a saúde dos 4 corpos, né, professor? Então, é importante a gente ter por onde começar, né? E não precisa fazer grandíssimas coisas, né? Que nem o professor falou, 10 respirações abdominais em um dia. Quanto tempo leva, professor? Leva nem 2 minutos. 2 minutos. E assim, os benefícios, não tem como a gente mensurar a quantidade de benefícios que tem, né? Desde uma melhor oxigenação dos órgãos até um equilíbrio realmente dos chakras aí, né? E aí, respondendo a segunda pergunta do professor, foi assim, por meio da meditação que nós fazíamos, o professor ainda faz, né, lá na casa dele, meditação com degustação, né, professor? Meditação com degustação. Que é bem bacana a meditação lá, porque a gente medita, a gente fala, a gente conversa, traz bastante teoria para nossa conversa, mas depois a gente fecha com uma coisa bem gostosa ali, de degustar tortas e aí um dia, eu sei até o momento que virou a minha chavinha assim, que eu falei, poxa, isso é bom pra mim, eu quero saber mais sobre isso. Porque um dos participantes estava com uma dorzinha no punho, alguma coisa do tipo. E aí a Mércia, o Ricardo estavam lá e tudo mais, e aí fizeram uma imposição de mãos nessa pessoa. Então a pessoa esticou o braço e aí eu fiquei aqui observando, né?
E os demais ali puseram a mão e aquilo me arrepiou meu corpo todinho. Falei, uau, eu quero saber mais sobre isso. E aí eu fui então, atrás de formação, acabei me formando radiestesista também. E para quem conhece a radiestesia, é mensuração de energia por pêndulo, né? Porque a energia ela é onisciente. E aí quando a gente faz perguntas voltadas para esse caráter diagnóstico, sistêmico, né? A gente consegue encontrar respostas que às vezes até a própria pessoa não sabe. E aí quando a gente pendula, quando a gente dá o norte, a pessoa consegue ter mais facilidade para caminhar em busca, né, desse autoconhecimento que a gente fala, que a gente tanto fala, né, professor? Então aí me formei e aí a gente continuamos, né, professor, com essa caminhada. E todos os anos a gente nós estamos na 7ª fase do programa Bem-Estar na Prefeitura. Quem não conhece, quer vir conhecer um pouquinho, pode digitar lá, tem no site da Prefeitura também, os nossos momentos. E é isso, estamos aí agora nessa fase da minha vida. Fundei um instituto chamado SINC, de Desenvolvimento Humano, né? Tá bem embrionarinho ainda, tá bem pequenininho. Mas ele tem um propósito gigantesco, que é levar para as empresas esse olhar mais integral, né? A gente quer falar, e o professor já faz parte desse projeto, né, professor? Porque tudo começou aqui, eu vou incluindo ele em tudo. Será um prazer. Né, Felipe? A gente vai incluindo, vai fazendo assim, essa integração. E a gente, o que é o Instituto... A proposta do Instituto de Desenvolvimento Humano é trazer essa consciência de uma forma mais laboral, de uma forma mais organizacional, digamos assim. Porque a gente entende que a maior parte do tempo as pessoas passam no trabalho. E que no trabalho elas podem buscar essa consciência. Que no trabalho elas podem acessar essa consciência. Mas faz parte de um plano maior porque a gente ainda precisa sensibilizar os empreendedores, os empresários, né, a darem essa abertura para que os empregados, os servidores, os trabalhadores de um modo geral tenham acesso a essa visão integral. Porque a gente não é uma parte, eu não sou a Aline do trabalho, prefeitura, ou Aline terapeuta, ou Aline mãe, ou Aline esposa, ou Aline mulher. Eu sou uma coisa só. Então, é essa visão integral que a gente gostaria de levar, não só para a prefeitura, mas para outros cantos aí, né? Desse São Carlos, dessa região aí. E é isso, tudo começou aqui. Obrigado aí, muito bom saber. Quem não sabe, né? Tá. Aberta a pergunta? Tá aberto para pergunta. Só um comentário, eu acabei de pesquisar aqui na internet, o prefeito de Nova York é o Eric Adams, é uma matéria do New York Times, né, do final do ano passado, que fala da respiração abdominal, um estímulo para mindfulness, para todas as escolas, desde a infantil até o high school. E uma pergunta para a Aline, dentro desses 7 anos, ou desses 7 estágios do programa Bem-Estar, qual que é o assunto mais procurado, ou o feedback mais importante que você recebe ali das pessoas que participaram dos cursos, das palestras? Vocês chegam a quantificar uma melhoria de engajamento ou satisfação dos funcionários da prefeitura? Sim. Desculpa, qual é o seu nome? Jean. Meu filho. Obrigada. Esse é o filho mais novo, professor? Esse é o segundo. É o segundo. Filho número 2. Filho número 1. Obrigada, Jean. Então, a gente consegue sim, dentro desses 7 anos, é como eu falei, tudo é processo, né? Tudo é muito processo. No começo, a gente ia para as palestras, tinha uma pessoa, 2 pessoas. E aí eu nunca desisti, porque essa pessoa que está ali sentada, ela veio para assistir alguma coisa, ela veio buscando alguma coisa. E
E o fato de eu sair do meu... que a gente faz essas atividades durante o horário de trabalho, né? Então a prefeitura, ela dispensa o servidor no seu local. E a prefeitura, gente, tem muitas unidades descentralizadas, né? Então tem Araci, tem Vila São José, tem Santa Felícia. E aí eles se deslocam. Então se eu tinha uma pessoa no auditório que se deslocou de algum lugar para estar ali, eu honrava aquele momento. E foi nessa energia que eu construí o programa. Muitas pessoas se desanimam, assim, não tá rolando, vamos... Não, eu fui adiante. Eu cheguei a fazer evento na época da pandemia, online, que eu não tive nenhum acesso. Mas tudo bem, a pessoa estava lá, quem quisesse acessar estava lá, e a gente seguia. Hoje a gente tem auditórios lotados, assim, tem muita procura, tem até um pouco de conflito, porque às vezes a chefia não libera e tudo mais. Aí liga lá, Aline, minha chefia não está querendo me liberar, o que eu faço? Olha, infelizmente, se a sua chefia não libera, não posso obrigá-la, porque a força de trabalho é importante para ela. Mas vamos negociar, você tem uma outra palestra que você gostaria? Enfim. Então, tem esse processo, tudo vai crescendo, vai criando corpo. E o que eles mais... A maior procura é na área de saúde mental. Tá? Então, assim, as palestras do professor, que são de práticas de relaxamento, de automassagem, são as mais procuradas. Então, e eu percebo também que as pessoas não têm muita paciência para teoria. Tá? Então, começa com muita teoria, às vezes eu acabo convidando, né, fazendo propostas de trabalho para docentes da UFSCar, né, enfim, e aí eu já até aviso, olha, que aí docente, para eles, né, é bem natural, né, professor, vem bastante slide. Tenta fazer uma coisa mais conversa mesmo, né, porque é o que prende mais. E prática. E prática, eles gostam disso. Quando o professor fala, traz os colchonetes, que é isso, o professor tem 10 colchonetes, ele quer colocar 10 pessoas no chão e ele quer fazer prática. Então, tem eles gostam muito disso, desse contato, né, dessa vivência, de se sentirem cuidados. Eles gostam de se sentir cuidados. E aí eu já tive pessoa que se emocionou no auditório, já tive pessoa que deu relatos no próprio auditório, eu já tive pessoa que ficou no auditório porque não teve condições de sair, eu já tive gente que ficou com óculos escuros chorando, parado, sentado no mesmo lugar, tá? Porque aí tem o professor, tem outros profissionais que são muito engajados. E, gente, tudo voluntário, é tudo voluntário, a prefeitura não desembolsa R$1. Então, são pessoas muito engajadas, que acreditam no trabalho, né, professor, que estão parceiras mesmo. Aline, você precisa? Não, eu vou. Mas, infelizmente, não tem pagamento. Não, eu vou. O que você precisa? É bem essa. E eu só agradeço mesmo. Obrigado. Complementando a parte da respiração abdominal, o médico não pergunta se o paciente está respirando. Se a enfermeira fala, está respirando ainda, então está vivo ainda. É um sinal de vida, respirar. Né? Então, lá na China, segundo o Liu Pailin, que foi grande mestre de Tai Chi Chuan, ele já faleceu, eu assisti algumas aulas com ele, um mês, mas foi legal. Ele dizia que na China tinha uma caverna em que os anciãos ficavam, alguns saíam só para beber água, sabe? Mas diz que uma boa parte nem sequer saía. Aí eu pergunto, mas do que vivem? Aí ele fala, vive de Qi, energia vital. Mas estão respirando, né? Se não respirar, mal. Então, o respirar é uma coisa fundamental na nossa vida. Então, todo dia de manhã eu faço pelo menos 10 respirações. Eu sei que os meus alunos de Kendo conhecem, né? Mas vamos fazer uma vez só uma respiração abdominal que vale a pena, que já que faz bem para a saúde. Com certeza. Viemos. Bom, quem estiver grávido não vai bater a barriga, mas de pé é melhor. A gente
Então, ó, primeiro a gente solta todo o ar e embucha o abdômen. Com força, viu? Solta tudo que gasta carbono. Aí uma inspirada, mas é uma cheiradinha, porque é 10%, ó, pelo nariz. Aí corrige a coluna, estufa a barriga e bate abaixo do umbigo. Solta tudo. Dá uma cheiradinha. Empurra a barriga e bate. Vamos lá mais uma vez. Inspira. Uma vez. Inspira. Muito bom. Obrigado, gente. Eu espero que vocês... Pelo menos tem energia para bater palma, né? O Chico, meu cunhado. Vai fazer 90 anos. Meu cunhado, com certa circunstância, porque o pai dele veio dar curso de Mogi e ele ficou na minha casa. E tinha uma irmã, e ele ficou uma semana que ele ficou em casa, ele ficou observando a minha irmã. Aí ele falou assim, pô, meu, tu tem um filho sorteiro, você não quer conhecer? Eu falei, era bonitão, falei, depois de um mês ele apareceu, né? E meu pai, com o pai dele, se gostar, tudo bem, né? Aí começou esse relacionamento. Mas eu fiz 7 cursos com o pai dele. Esses 7 foi pouco. E o que a gente não tem conhecimento do poder da gente é incalculável. Não tem como, não tem escola. Por exemplo, quem é mãe, quando a criança bate, fica doendo, fala, dá uma soprada e passa a mão, sara. Então foi pena que ele deixou a gente mais cedo, ia ter feito mais curso com ele. É algo de fantástico. E cada curso que fazia, aprendia mais coisas, porque é muita coisa. Questão de respiração, quem faz arte marcial? Kendo. Esse é na arte marcial. Quando você está respirando, você vê o movimento da respiração dele. Quando ele soltar toda a respiração, você ataca, ele não tem saída. Ele não consegue se mover. Então a gente, eu treinei karatê, que é o Kishin, é de porrada mesmo. Então você fica olhando na respiração dele, você percebe. Quando soltou todo o ar, se você atacar, ele não tem defesa. Interessante. Curiosidade, radiestesia, sofrido. Tem muitas doenças que a pessoa tem, mesmo em apartamento. Não sei se você sabe, se tem um veio de água, se você colocar o dedo, ele vai detectar. É onde dá problema na pessoa. Uma coisa curiosa. E outras coisas que a gente vê na praia. Mas, parte de... Então, Ivan está com quantos anos? Eu? Vou fazer 50, hein? Hã? Vou fazer 50. Então foram 60 anos atrás. Fui conhecendo ele assim. Mas foi fantástico o que o pai dele passou para ele. Mas pelo que eu não sei se a energia que ele explicou agora é energia quântica, não sei. Não tem uma explicação, pelo menos isso.
Isso que eu queria passar rapidamente. Obrigado. Quem quer fazer depoimento ou fazer pergunta? Eu tenho uma, assim, o tio Toshio, é meu tio, né? Ele foi um dos poucos que fizeram aquele curso avançado do Dhyana, do Zenzo Yamamoto. Que ele, até se o tio puder falar como é que era, porque já era algo assim acima do, quase que meio que paranormal, né? O curso, né? Não é isso, tio? Acho que é a telepatia, hipnotismo, cura pela mente, né? A distância. E tinha vibrações corporais, né? Ele fazia vibrar aqui abaixo do umbigo, fazia vibrar. E a gente botava a mão, realmente vibrava assim, né? Ou seja, ele estava emanando energia. Eu treinei bastante isso daí, mas é difícil manter aquela vibração. Então, ele tinha um treino diferente. Outro exemplo que ele deu de energia, vitalidade, é que ele ficava nessa postura assim, parece aqueles ninja, e saltava na ponta dos pés, não parecia leve, mas pulava bastante, e ele tinha idade. Nossa, como é que pode, né? E nem dobrava o joelho, estava só na ponta dos pés. Quer dizer, é uma energia que eu não tinha visto em nenhum lugar, né? E depois ele também relata casos de cura de louco só pela mentalização. Mentalizando, curou. Ele disse que é hipnotismo, mas então, no curso avançado, que eu fiz 3 vezes, né? Mas é difícil. Por isso que no livro não põe nada no avançado, porque é difícil de pegar isso, né? Precisa ter muito preparo. E acho que é por isso que ele conseguia fazer até desobsessão. Ele fazia. Tá no depoimento do livro maior, né? Nos depoimentos. Fazia até desobsessão. Não era espírita, mas ele fazia desobsessão. Ele falava assim, esse aqui tem macumba. Ele não sei como é que ele aprendeu essa palavra, mas tem macumba. Então, ele fazia desobsessão. Bom, ele tinha qualidades assim que é espantoso. E eu, pelo menos, consegui, que a minha esposa, a irmã do Toshio, né? Gravou pelo menos 6 cursos básicos e mais uns 3 avançados. E aí, baseado nisso, escreveu 49 artigos lá para o jornal BSB Brasil, ouvindo as gravações. E depois a gente compilou em apostila, e que agora virou livro, né? Então, tem todo um trabalho da Masako, né? Ela teve paciência de gravar as palestras. Meu pai falava e eu traduzia. Então levava o dobro do tempo, né? Mas, sim, pode falar. Pergunta para vocês dois. Explica um pouco essa história do conceito dos 4 corpos, que a Aline comentou. O que são esses 4 corpos e como é que isso se relaciona com a saúde da gente? E eu queria ouvir da Aline um relato sobre isso. Como é que você viu isso dentro desse espaço que você começou a trabalhar? Como é que você via essa relação de olhar para as pessoas com essa ideia de 4 corpos e os impactos que você viu isso? Vou começar? O físico é fácil, né? É difícil falar que você está com dor de dente e fala, eu estou feliz, eu estou com dor de dente. Com a dor de barriga, estou feliz. Né? Felicidade física como é que fala? Ter prazer, mas sem ter dor. Felicidade mental, né? De novo, é ter alegria,
mas não ter pressão, né? A felicidade emocional é estar, sentir, né, bem, que é dos sentidos, mas não dos 5 sentidos. E não ter nada oprimido, né? E o espiritual, que a gente é mais difícil de dizer, né? Mas é ter paz espiritual, e não ter obsessor, né? Alguém que esteja te atazanando, vivo ou desencarnado, né? Os quatro corpos, né? Começando. Seu pai dava curso para o pessoal do centro espírita, né? Dava. Eu traduzi isso. Começando pelo corpo principal. Acho que a maioria das pessoas aqui já sabe que tudo começa no corpo emocional. A maioria sabe. E o corpo emocional, ele leva, né, uma influência do que a gente gera no campo mental. Então, digamos que mental e emocional. Corpo físico, que aí o corpo físico é um sistema magnífico, onde ele sofre todas as influências, né, do corpo emocional. E o corpo espiritual, etérico, energético, talvez para alguns, ele é a nossa essência, né? É o que somos além da matéria. Então, quando a gente chega nesse corpo físico e a gente passa pelas experiências desde o bebezinho, né, os nossos familiares, nosso papai, nossa mamãe, as nossas influências, a gente é como uma página em branco. E aí tudo vai sendo escrito nessa página na nossa primeira infância. E tudo fica muito forte para a gente dentro desse campo emocional, e isso reverbera por uma vida inteira, até por vidas, dentro do que eu acredito. Então, o que a gente trabalha muitas vezes dentro de uma terapia, que aí é a pergunta do Felipe, é primariamente o corpo emocional. Porque aí quando a gente atinge uma consciência do ser relacionado às questões que ele viveu e que geraram aquele desequilíbrio, né, a gente consegue atingir todos os demais corpos. Por isso que a gente fala integral, por isso que a gente fala sistêmico, por isso que a gente fala holístico, porque vê o todo, né? Então, a gente sempre começa por essa parte. E aí, na radiestesia, eu tenho uma possibilidade infinita, né, de entender o que é o corpo, como o corpo emocional está afetado e como isso está afetando os chakras. E afetando os chakras, cada chakra, aí eu vou entrar um pouquinho rapidamente na teoria, só para vocês entenderem, que cada chakra está conectado a uma glândula que equilibra o nosso corpo. Quem somos nós, se não aglomerado de células e hormônios, né? Somos muito hormônio. Então, todo esse desequilíbrio que causa pelo campo, que o campo mental causa no emocional, as nossas crenças, que nos limita muitas vezes a entender o nosso processo, a olhar para o nosso processo de uma maneira amorosa, de maneira, né, espiritual, acolhedora, a gente entra num sofrimento, numa dor, né, acaba levando para esse desequilíbrio físico. Então, assim, basicamente é isso, a gente olha para o corpo emocional. E aí, entrando um pouquinho nessa questão da espiritualidade que o professor deu abertura aqui, porque aí eu gosto muito desse campo, aí eu posso falar horas, que é a questão de frequência energética, né? Então, quando você está com o corpo mental afetado e o corpo emocional desequilibrado, você se desequilibra em frequência. Tudo é frequência, tudo é onda, né? Professor físico aqui não vai me deixar mentir de jeito nenhum. Tudo é onda. Então, quando eu frequencio um mau pensamento, uma dor e fico nessa frequência, eu atraio energias externas que vibram dentro dessa mesma frequência. E aí não sou mais só a Aline, eu sou a Aline mais alguém que está junto comigo em frequência, ou mais até, né? Mais energias externas. Então, o que às vezes é muito difícil entender, a gente explica pela física quântica mesmo, né? Essa questão vibracional, questão de frequência, questão de energia. Eu gosto muito de usar essa linguagem porque eu não entro na parte espírita, eu gosto da espiritualidade como um todo.
acredito que existe algo muito maior que nos rege e acredito muito em energia, acredito muito em frequência. Então é isso, eu busco esse olhar do integral, o olhar do todo. É isso, Felipe, responde tudo. Queria falar um pouco, mas bem rapidamente, porque não é o objetivo, aí depois você poderia contar um pouco mais, do privilégio, né, que São Carlos tem de ter você trabalhando em prol dos cidadãos e cidadãs aqui de São Carlos, não só nessa gestão, mas em gestão anterior, né? Mas falando agora do seu trabalho na área de saúde, eu tive esse privilégio de conviver com você há 2 anos. Na comissão municipal, você foi o presidente. E você é uma pessoa que escuta com toda a sabedoria e conhecimento que você tem. Você é aberto a aprender, isso é um exemplo para nós. E também nos ensina. Eu trabalho com você desde 2013, né? Que foi numa PEPS, eu acho que foi. E depois a gente está no começo do trabalho aqui em São Carlos das práticas integrativas. Então a contribuição que você deu, a gente está ainda, vamos dizer, arando o terreno, né? E você na comissão fez um trabalho maravilhoso com essa sua, né? Uma pessoa centrada, que chega nos lugares com calma, mas também posicionando-se, né? Então eu queria trazer esse lado seu, que talvez as pessoas conheçam você como professor de Kendo, como praticante de Kendo, como terapeuta, mas o seu lado gestor, eu gostaria de pelo menos ter feito essa fala. Assim. Obrigado. Legal. Vou aproveitar que ainda está aqui. Quando vocês falam dos 4 corpos de energia, a atividade física está no livro, é uma das coisas que tem no livro. Como é que a atividade física interfere na saúde de tudo isso que vocês acabaram de falar? É legal que tem que fazer a meditação, tem que fazer a respiração, mas como é que a atividade física interfere nessa regulação emocional ou física que vocês comentaram? Espero mesmo um pouco. Como ela disse, é holístico, uma coisa está ligada com a outra. Na verdade é um ser. É que para facilitar o estudo, eles separaram no mental, no emocional, no espiritual e no físico. Cada um atua numa área. Aqui no livro vocês vão ver, né, que tem problema no físico, aí você vai para o médico, vai para o fisioterapeuta, tem uma série de pessoas da área de saúde física. No mental, né, tem o psicólogo, médico, psiquiatra. Então, no espiritual tem religiões, cada um pode ter uma religião diferente. É questão de crença, né? Então, tem gente que não acredita em nada, mas essa é uma crença, não acredita em nada. Então, e tem o emocional, que ela disse, que é o principal, né? É difícil dizer, esse é mais importante que o outro. De acordo com cada pessoa, ele tem um ponto fraco, então esse ponto fraco é que precisa ser tratado. Mas é que um corpo interfere no outro, mas é porque ela mesma disse, é um todo, nós somos um todo. Se vocês imaginarem, existe o universo, e nós fazemos parte desse universo. Né? O Hermes Trismegisto fala assim, o todo, ele não fala Deus, ele fala o todo. E nesse o todo, nós fazemos parte, né? Então nós também somos o todo. Sem nós, o todo não seria o todo. Estaria faltando alguma coisa. Então, é muito importante a interação de todos, né? Um ajudar o outro, né? Aí a união faz a força. Ela falou na vibração, né? Nós temos que mentalizar coisas boas para todo mundo. Se tem alguém com sucesso, nós não devemos ter inveja. Inveja é uma coisa ruim, mas sim admiração. Como é que esse indivíduo chegou a esse sucesso? Tem muito trabalho atrás de um sucesso.
Às vezes tem sorte também, né? Se ganhar na loteria é sorte. Mas você pode ver que as pessoas que ganham fácil dinheiro perdem fácil. E esse pessoal que ganhou muito dinheiro pode ver que perdem porque não sabem, não aprenderam a como administrar o dinheiro. Agora, saúde, tem que aprender a administrar a saúde. Então, físico, mental, emocional e espiritual. Ele tem que ser equilibrado. Se você ficar só no espiritual, rezando, não sei o que, tal, pode falhar na parte física. Então, é necessário equilíbrio, né? É um todo precisa ser equilibrado. Eu vejo muito a questão da atividade física relacionada com os hormônios do bem-estar. Então, assim, além das terapias, além de todas as práticas integrativas que a gente já conhece, que são assim, excelentes para a gente alcançar, né, esse patamar de equilíbrio energético, equilíbrio glandular, para aí as glândulas estarem... Porque, gente, não é muito segredo, é isso. A energia, ela aplicada ao corpo, ela equilibra os centros de força, esses centros de força ligados a cada uma a sua glândula, né? Então, não tem muito segredo. É basicamente isso mesmo, tá? É incrível a quantidade de benefícios que, por exemplo, uma pessoa que recebe Reiki tem. Ela tem esse alinhamento hormonal. E a atividade física, além dela trazer muitos benefícios físicos mesmo, né, para a questão do corpo e da mente, enfim, ela tem essa produção hormonal que traz esse bem-estar de forma em paralela, junto com essas outras práticas. Então, é isso. Eu não sei falar cientificamente, talvez vocês saibam até melhor do que eu, mas a corrida libera um hormônio X que traz uma sensação de bem-estar, acho que é serotonina? Serotonina. Dopamina, né? Então, assim, é absurda a quantidade de bem-estar que a gente pode sentir, além de liberar, acho que essa parte também é importante falar. Quando a gente tem uma carga emocional, mental e emocional, a gente acumula isso no corpo físico. Então, por exemplo, eu tenho uma dor lombar, tá? Aí você vai no médico, o médico prescreve medicamento para tirar a dor. Mas e a causa? Ela continua acontecendo, né? O que está causando isso continua. Então você passa a ser aí um paciente de dor crônica. Quando você vai pela terapia holística, integrativa, e você busca a razão do seu corpo estar se comportando da maneira como ele está, você consegue eliminar isso, você consegue trabalhar isso, tá? Então a gente chama muito de linguagem do corpo, por exemplo. As pessoas trazem essa linguagem do corpo, tem pessoas que são especialistas nisso, em saber que tipo de doença você desenvolve quando você tem um determinado padrão de pensamento e de sentimento. Então é basicamente isso, o corpo alinhado com a questão emocional e alinhado com a questão hormonal. Sem esquecer do espiritual, né? É o que a gente é. A gente faz exercício físico para que a musculatura esteja forte. Aí fica mais difícil de ter algumas dores aqui na coluna ou alguma outra coisa. Mental, você faz exercício mental, a meditação que a gente faz é um exercício mental. Mentalização é outro exercício mental. Meu pai, quando eu era colegial, não, estudante de primário, ele ensinou na escola de língua japonesa a meditar 2 minutos antes de estudar. E com isso o rendimento escolar cresceu, né? Então todos os alunos ali eram bons alunos, né? Inclusive no ginásio, né? Então o exercício mental é importante. Eu faço também de manhã mentalização, meditação. Oração também é uma meditação, né? O exercício da atenção é uma meditação. Se você focar numa única coisa, você está fazendo meditação. Então é um exercício muito importante.
Por isso que no Kendo a concentração é muito importante. Então você, na verdade, está falar em mochinha, quer dizer, sem sentimento, sem pensamento. Né? Você está só concentrado. Isso daí faz bem o quê? O mental. Emocional, você precisa também exercitar o emocional. É bom quando você tem alguém para amar, né? Aí é ótimo, né? Agora, se tiver um tombo aí emocional, aí a pessoa vai dar uma queda grande. Mas a gente tem que aprender, né? Ter resiliência para superar problemas também emocionais, que tem muitos. E o espiritual, que a gente às vezes não enxerga, não vê, mas uma coisa que todo mundo tem é a intuição. A intuição vem do plano espiritual. Quantas coisas vocês mentalizaram, desejaram e aconteceu? Quem é que providenciou? Não foi você, você só desejou. O outro plano providenciou. O fato de vocês estarem aqui é que alguém empurrou vocês para vir aqui. Não foi só as pernas de vocês, não foi só o pensamento. Tem algo, há uma força maior que traz as pessoas para ouvirem o que tem que ouvir. E eu estou falando, mas eu nem sei às vezes por que eu estou falando algumas coisas, porque vem, a intuição vem. Então, ouça um pouquinho mais a atenção, com atenção a intuição, porque a intuição nos avisa de muita coisa, inclusive de perigos, né? Meu pai falava assim, você conheceu uma mulher, ou no caso das meninas, um rapaz, teve uma boa intuição, né, essa primeira impressão, então pode casar. É desse jeito, é simples assim. Porque no Japão, na época do meu pai, não tinha esse negócio de namoro, não. Meu pai gostou da minha mãe, aí foi lá já pedir a mão lá pro sogro, né? E resolveu, né? É uma coisa assim, ele falou, não precisa namorar muito tempo não, porque quando está namorando, as pessoas só mostram o lado positivo, o lado bom. Ai, benzinho, amorzinho, não sei o quê. Depois que casa, cai na real, fala, opa, mas não foi com essa que eu casei. Então, é muito importante essa intuição. Intuição, vai, é bom, então segue. Eu vim para São Carlos porque tive a intuição de que seria bom. E vim, e foi bom. Foi não, está sendo, né? Está sendo, está ótimo. Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Terezinha quer falar alguma coisa, Terezinha? Não. Muito bom. Então, eu acho que tem gente que precisa sair, né? Então, nós paramos por aqui. Vamos fazer os autógrafos.